Hoje a segurança pública do estado do Piauí vive um outro momento. Nem eu preciso de puxar saco, nem eles precisam que a gente puxe o saco deles. A gente tem que apenas reconhecer. E eu te falo o seguinte, tudo se promete em uma campanha política. E a gente não pode negar de que parte do que se foi prometido, até mesmo porque ainda não terminou aí os 4 anos da atual gestão, está sendo cumprido aqui no estado do Piauí, tá? Gente, é com muito orgulho, eu, Valbert Dourado da Silva, nascido e criado lá no Morro da Esperança, ali na rua Alex Diniz, entendeu? Tenho orgulho de dizer que sou daquela comunidade. É que eu vou chamar agora aqui para conversar com a gente, ele, Francisco Lucas Costa Veloso. Ele tem 39 anos de idade, ele é natural da cidade de Pedro II do Piauí, filho da professora Remédio da rede municipal de ensino da nossa capital Teresina, pai de 3 filhas, que inclusive uma cursa, aí não sei se está cursando ainda, mas jornalismo, né? Todo mundo pensando que ela ia ser uma advogada, mas ela hoje cursa jornalismo, 19 ou 20 anos de idade. E ele que é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Estado do Piauí, ex-presidente da Associação Piauiense dos Procuradores do Estado, procurador do Estado do Piauí desde 2009, aos 24 anos de idade, ele conseguiu aí essa cadeira. Ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, que ele, acho que foi um dos únicos que não quis aí a reeleição, ex-diretor-geral do Instituto de Terras do Piauí e hoje atual secretário de Segurança Pública do nosso estado desde janeiro de 2023. Ele, mais conhecido popularmente, calma aí garotão, como Chico Lucas. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Valber. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde a todos os telespectadores da TV O Dia. É um prazer ter o senhor aqui, é uma realização de um sonho para mim também. Calma aí, viu, meu amigo Marcelo? É a realização de um sonho para mim também. Eu, nascido e criado ali no Morro da Esperança, hoje está aqui ocupando esse espaço. Sim. E está entrevistando o senhor como essa figura pública de representatividade hoje não só para o Piauí, mas hoje motivo de orgulho também para o Brasil através das ações hoje da segurança pública do estado do Piauí. A primeira pergunta que eu quero fazer para o senhor é a seguinte, Marcelo, por favor, traz uma água aí para o secretário. No início da gestão, entre os focos aí de atuação da Secretaria de Segurança Pública do estado do Piauí, o senhor queria dar destaque, não é nem queria dar destaque, o foco da sua gestão era combater a criminalidade organizada, combater as mortes violentas intencionais e também combater o crime violento patrimonial. Eu queria, em especial aí, a questão dos celulares. Eu queria saber do senhor aí qual a avaliação que o senhor faz aí dessa gestão em relação aos focos de combate da segurança pública do estado do Piauí. Ô, Valber, eu fico muito feliz, a TV O Dia, que é esse grande canal, já é um grupo consolidado. Hoje é o único jornal impresso, né, de Teresina, o Jornal O Dia, que a gente tem uma parceria há muitos anos, desde o tempo da UAB. E, como você disse, né, eu tenho uma vida pública em que eu comecei como procurador, advogado, fui policial rodoviário, e eu tenho essa coisa de dar minha contribuição e depois eu fui presidente da UAB e fui o único que não foi candidato à reeleição e nem candidato a nada. Hoje eu não participo do sistema UAB. Sou advogado com muito orgulho, mas não sou mais candidato no OAB e acho que não vou ser um dia, né? Então, assim, fui candidato, ganhei, dei minha contribuição e depois saí, fui diretor do Instituto de Terras do Piauí. Lá no Instituto, com a nomeação do governador Wellington Dias, nós fizemos um trabalho muito importante, que deu origem até ao ProURB hoje, que está acontecendo em Teresina, a regularização fundiária. Para você ter ideia, a gente regularizou as primeiras comunidades indígenas do Piauí, 3, quilombola, quebradeira de coco, a população rural, que é a população realmente mais pobre do estado do Piauí. E quando o governador Rafael Fontes nos chamou para a segurança pública, eu que não sou mais da secretaria, sou advogado, procurador do estado, eu chamei grandes profissionais, que estão até aqui, convidei eles para vir hoje. São parceiros nossos. O Coronel Cheivan Lopes, da PM, o delegado Luciqueico, chamei para a subsecretaria o Getan, o delegado Getan, e para a Superintendência de Operações Integradas, o delegado Matheus Zanata. E a gente identificou quais são os maiores problemas. Então, qual é o foco? Salvar vidas, preservar o patrimônio das pessoas e preservar a cidade. Então, esses 3 focos foram colocados. Então, salvar vidas, diminuir os homicídios.
O outro patrimônio, qual o patrimônio mais buscado pela atividade criminosa? Era o celular. E a gente tinha uma proliferação das organizações criminosas, tão conhecidas facções, no Brasil inteiro, né? Não é só no Piauí. Então a gente focou nisso no ano e para cada um a gente fez um trabalho. Então, todos sempre integrados. Questão dos homicídios, a gente começou a melhorar, aperfeiçoar e prender os homicidas. Tanto é que no ano passado a gente conseguiu ter uma redução de 10% no número de homicídios no Piauí. Isso casado com o combate à organização criminosa. Boa parte dos homicídios é nesse contexto das facções, né? São brigas entre facções. A maioria das vítimas são pessoas que já foram presas, então eles ficam disputando territórios. E aí a gente criou o Draco, que não existia, colocamos lá um grande delegado, que é o delegado Charles, com uma grande equipe, que tem um apoio, é bom sempre frisar, da Polícia Militar, do BEP, da PIF. É uma força integrada, na verdade. Não existe, né? Toda vez que eu até digo, não vamos falar mais PMPC, é segurança pública. Sempre que eu menciono aqui essa questão, eu falo que é a Força de Segurança Pública do Estado do Piauí. Força de Segurança Pública. Que é a união que faz a força e juntos teremos bons resultados. Essa divisão era muito ruim, né? Não pode ter a divisão. Então eu sempre faço questão, quando eu vejo que um está exagerando, outro aqui, vamos botar todo mundo, recursos à disposição, diárias, armas, e a gente está conseguindo ter essa integração, graças a Deus são homens muito comprometidos, e aí o Draco prendeu mais de 500 pessoas ano passado. Essas prisões fizeram com que houvesse um enfraquecimento das organizações criminosas e a diminuição do número de homicídios. Em relação à questão do celular, a gente desenvolveu uma coisa pioneira, junto com a SOI, né, junto com o delegado Matheus Zanata, que é trabalhar a inteligência, trabalhar os dados. E a gente conseguiu um protocolo aí que está sendo até exportado para outros estados, com apoio das Blitz. Todo dia as Blitz pegam 10, 15 celulares roubados. Então tudo isso é integrado. Tem a policial militar lá na ponta, que fiscaliza o celular, porque a gente criou os mecanismos de consulta com base nos dados que a gente tinha à disposição. Então vejam, com muita inteligência e esforço, juntando todo mundo, o Piauí deu exemplo para outros estados. Ontem estava reunido mais uma vez com o MJ, já com a equipe técnica, a gente já passando os dados, as informações, para que outros estados passem a adotar. Já veio aqui Rio de Janeiro, Alagoas, Ceará, Maranhão, Sergipe, ou seja, hoje o Piauí pode dizer que adotou um modelo. Isso, longe de servir como uma coisa para a gente vamos dizer, se acomodar, nós vamos nos esforçar cada vez mais. A próxima etapa são os veículos roubados, motos principalmente. Nós já estamos mapeando os desmanches de Teresina, as oficinas irregulares. A gente já está começando a desbaratar algumas organizações que têm como foco o roubo de motocicletas. Mas assim, num passado não muito distante, a polícia também fez uma operação nesse sentido, dessa questão das sucatas. E aí está reforçando para poder cobrir o Piauí todo em relação a essas questões, é isso? É isso. É porque é o seguinte, nós já fizemos várias operações com sucata, mas o que a gente percebeu é que tem que ter uma estratégia com dados, que nem o celular. Então a gente está foi preparado um grupo de trabalho envolvendo o trânsito da Polícia Militar, envolvendo a DRFV, que é a antiga Polinter, coordenado lá pela SOI, que é a Superintendência de Operações Integrada, que é para integrar. A gente minutou e está levando para a Assembleia a lei da sucata. Do mesmo jeito que em São Paulo, que aí você vai pedir, o grande problema é rastrear, é monitorar o bem. Então, a sucata, ela só pode existir se um veículo for baixado, porque não existe não tem fábrica de autopeça no Piauí. Então, ninguém fabrica peça. Aquela peça que está na sucata é de um veículo. Qual veículo? Então, ele tem que identificar aquela peça do veículo tal. Então, ele tem que guardar esses arquivos para a gente ter certeza de que ele não é produto de um roubo. Entendeu? Então, a gente está criando essa lei de sucata, como São Paulo, para ter a rastreabilidade das peças. Porque o que acontece que a gente percebeu? Por que moto é tão roubada? Geralmente você está me assistindo, sabe que existem várias oficinas, o cara leva lá para a oficina, aí o cara diz assim, rapaz, eu tenho um cara ali que vende peça barata. Né? Eu vou ligar para ele, ele liga, você tem peça tal? Aí o cara tem e leva a peça. Ora, ele não é dono de autopeça. Ele não tem loja, ele não fabrica. Como é que ele conseguiu aquela peça? Então, muitas vezes, essas peças que são compradas por oficinas, elas são peças provenientes de roubo e furto de motocicletas,
que são levadas para desmanche. E a gente quer fazer esse trabalho agora, esse ano, para combater esse tipo de crime. E, secretário, como é que o senhor lida com essa questão do combate à criminalidade através do número de blitz que vem crescendo na cidade? É daquelas pessoas que têm aquela rejeição. Por exemplo, eu vi um vídeo que uma pessoa da região da Grande Santa Maria da Codipe estava brigando por conta de blitz. Aí você amanhã eu vou colocar outro do outro lado. Como é que o senhor lida com esse tipo de situação? Porque através da blitz é que se recupera o celular, recupera um carro roubado, uma moto, e aí? Pronto. Nesse ponto aí, quando o governador nos nomeou, ele quis justamente, na segurança, vai um técnico. Então, a primeira coisa que ele disse, você não vai ser candidato. Tanto é que se especulou, Chico está candidato, não sou candidato a prefeito. É candidato a deputado, não sou candidato. Pode anotar, não sou candidato a deputado, não sou candidato a senador, não sou candidato. Então, a gente está lá para fazer o que é para ser feito. E o Piauí, ele figura numa triste realidade. O Piauí é o estado do Brasil que mais morre gente de acidente de moto. Então, se você pegar o número de acidente de moto hoje, morre mais gente de acidente de moto do que assassinada no Piauí. Enquanto nos outros estados é o contrário, morre mais gente para violência do que para trânsito. Ora, se as pessoas morrem de acidente de moto, e a moto poderia ser evitada essa morte, é uma morte banal, porque bastava a pessoa usar capacete, bastava a pessoa seguir as regras de trânsito, não beber, não usar bebida alcoólica durante a condução. Então, nós estamos fazendo blitz. Até deu uma diminuída, hoje eu fui cobrado por uma pessoa que está diminuindo as blitz de Teresina, porque a gente interiorizou. Mas nós vamos voltar em Teresina. A blitz serve tanto para o combate à criminalidade, que é a questão de recuperar motos roubadas, celulares, como o criminoso fica receoso, sabendo que tem uma blitz. Então a gente, por que a gente vai para a cabeça da ponte? Pessoal, rapaz, só bota na ponte. O criminoso geralmente comete o crime em outra região, então ele é de uma região e vai para outra. Se eu tenho uma blitz, ele evita de passar pela blitz. Então, isso vai fazer com que haja a diminuição da circulação de elementos criminosos. E o mais importante, que as pessoas negligenciam. Morre muita gente de acidente e a gente vai continuar fiscalizando. É inconcebível, a gente anda aqui na periferia de Teresina, as pessoas andam sem capacete. É verdade. Rapaz, todo mundo sabe que tem que usar capacete. Então, assim, é uma coisa que nós não vamos... O governador já determinou, ele disse, se for para me ganhar a eleição, para fazer o que é errado, então é melhor não ser governador. Então ele já... Isso não é ordem minha, não, é do governador. Ele já disse que blitz é uma questão principiológica dele. Tem que ter blitz. E nós nunca... Pode perguntar para qualquer policial. Mandamos ninguém sair de uma blitz. Então blitz vai ter, vai aumentar. Se acharem ruim, daqui a 3 anos, aí eu já estou dizendo, no nosso governo, nós vamos fazer blitz. Se quiser, vote em alguém que não vai fazer blitz. Mas nós vamos fazer blitz. É porque o ser humano é complicado. Quando não tem, ele cobra. Tipo assim, eu estou dizendo assim, para ficar claro. Entendi. No nosso programa de governo, cada vez mais, o que o governador fez? Diminuiu o valor do IPVA. É R$0 para moto até 160 cilindradas. O licenciamento é R$49. Então o cara não paga IPVA, é zero, é R$49. Então o objetivo não é fiscal. Nós não estamos arrecadando, ele abriu mão. Deu uma anistia para as multas de 90%. Então por que a pessoa não se regulariza? Então regularize, ande direitinho, mas nós não vamos diminuir, nós vamos aumentar o número de blitz. E, secretário, nessa gestão, mais de 500 policiais já foram chamados aí para a Força de Segurança Mais de Pública. 1.500. Mais de 1.500. 1.500. Pois é, mais de 1.500 policiais. E aí, em relação a novos concursos, a novas oportunidades? Não, na verdade, o da polícia... É para ser 4 mil, eu estou falando no geral, né? É para ser 4 mil até o final da gestão. 4 mil policiais, não só militares. Aí nós chamamos... Quando eu falo Força de Segurança, eu já... Foram chamados 1.500 policiais militares, certo? Foram chamados já mais de 100 policiais civis. O curso do bombeiro está concluindo. Assim que terminar a primeira turma, nós vamos fazer a maior nomeação da história. O governador Rafael Fontelli já prometeu 200 bombeiros, inclusive para interiorizar o bombeiro. Para esse ano ainda? Já está no curso de formação. Já, né? Os alunos já estão terminando. Eu acho que em junho a gente nomeia 200 bombeiros, certo? Eles já estão... É porque são 6 meses de formação, né? A formação militar é muito forte, tanto do soldado como do bombeiro militar. E no caso da polícia militar... tinha uma reivindicação do pessoal do concurso que era para corrigir as redações. Então, muita gente foi eliminada numa fase que foi muito dura mesmo. Assim, ela colocou uma nota muito alta. Então, a gente mandou para a Assembleia um projeto de lei, a pedido, inclusive, de vários deputados, Coronel Carlos Augusto, deputado Felipe Sampaio,
E aí a gente vai corrigir agora 1.700 redações. Não quer dizer que vai ser 1.700 policiais, porque eles vão passar ainda pela redação, pelo psicotécnico, pelo exame físico, pelo exame de saúde. A gente acha, na média, de 1.700 deve sobrar mais uns 1.000, que a gente vai chamar ainda esse ano, 500 esse ano. Então, nós vamos corrigir 1.700 redações, aí vamos fazer as outras etapas, e esse ano vamos chamar mais 500 policiais militares, que é a turma 3. Teve a turma 1, que foi 1.100, teve a turma 2, que foi 400, e agora a turma 3, que é 500 alunos. E a gente já está preparando o concurso da Polícia Civil, até o final do ano vai ser lançado o concurso, principalmente para agentes, né? Delegados até que está bom o número de delegados, mas nós temos uma carência de agentes de polícia. Secretário, como é que está sendo o combate daquele profissional do crime? Porque tem um profissional do crime, né? A vida dele é cometer crime, vai preso, vai solto, mas ele movimenta ali toda a vida dele, toda a vida dele ali é movimentada pelo crime. Como é que está sendo esse combate? Principalmente aí essas líderes de facções. Olha, hoje a gente tem um sistema que nós estamos desenvolvendo, é outro sistema muito bom, até deu um nome popular, que quando eu chego lá na segurança, todo sistema, o nome é em inglês, né? É Steve, é Celguard. O nome do nosso sistema é o Mambira, certo? O Mambira... Ele é bem popular mesmo. Porque o Mambira ele, quando ele abraça, né? Eu abraço do Mambira, nós vamos abraçar eles. Nesse sistema nós estamos monitorando, até eu dou esse número. Existe mais ou menos o público criminoso no Piauí, são 12 mil pessoas, certo? 12 mil pessoas, de onde é que eu tirei esse número 12 mil? Foram pessoas que já foram presas por homicídio, por roubo, por furto, por tráfico de drogas e por organização criminosa. Então o cara foi preso por embriaguez ao volante, ele não é um criminoso. Foi preso por violência doméstica, ele não é criminoso. É o criminoso, mas não é o criminoso profissional. Então esses 12 mil, a gente monitora a vida deles, fez um trabalho junto com o TJ está criando mais varas, para que esses caras sejam julgados. Porque muitas vezes acontece aquilo, ele é preso, solto, preso, solto, preso, solto. Tem cara que tem 10 passagens pela polícia, 10 processos criminais. O tribunal já criou varas especializadas, inclusive a de organização criminosa, a vara de roubos e furtos, para que a gente julgue esses caras para eles sejam condenados. Mas desde o ano passado a gente focou nesses caras. E para você ter ideia, hoje o sistema penitenciário do Piauí, que é conduzido pelo Coronel Carlos Augusto, faz um grande trabalho. Ele está até sobrecarregado, porque no ano passado tinha 5 mil presos, nós já estamos passando de 6.600. Então aumentou 1.600. Fora os monitorados, que são os tornozelados, fora as medidas cautelares. Então o público que a gente tem é 12 mil. Aí uns morrem, né? Por exemplo, no ano passado desses 12 mil, morreu em torno de 500. Porque eles se matam, né? Boa parte. Todo dia. Se você pegar aqui, boa parte dos que morreram, você vê, né? Já tem passagem pela polícia, já foi preso, né? Então, 500 morreram, 6.600 estão presos, outros estão respondendo processo, mas a gente fica monitorando. No Mambira a gente monitora quando um é solto. A gente está fazendo esse trabalho continuamente e esse sistema é muito bom, foi desenvolvido aqui também no Piauí, com a expertise das polícias. E pode ter certeza, é um outro que a gente vai depois. O Amazonas já está comprando nosso sistema, o Mambira. Né? Secretário, como é que o senhor vê essa questão aí do relacionamento da polícia do Piauí com a polícia aí do restante do Brasil, vindo aqui para aprender e levar o que o Piauí criou? Porque nunca se viu isso aqui no nosso estado. Não estou querendo aqui falar bonito, mas é diferente. O grande problema do piauiense, que o governador Rafael Fonteles ele sempre faz questão de dizer, a gente tem um problema de autoestima. Porque nós somos um povo muito inteligente. Então o piauiense se destaca nos vestibulares, se destaca nos concursos, nas profissões. Então, uma das melhores escolas do Brasil é no Piauí. Então, até era motivo de chacota, o pessoal lá de São Paulo acha que não tem escola de qualidade. A saúde do Piauí é referência. Então, toda vez que você canaliza a inteligência do piauiense para um objetivo, então médicos bons, tem bons advogados. Por exemplo, o Marco Vinícius Furtado Coelho foi presidente da OAB Nacional. O desembargador mais novo do Brasil, o Pedro Felipe... Piripiri é de Campo Maior, se eu não me engano. Ele é mais novo do que eu, estudou no Barreto, ele é desembargador federal em Minas Gerais. Né? Então, o povo do Piauí, só que ele é um povo acanhado, é um povo que não... Então, assim, a gente acha que não tem o que ensinar. Então, primeiro, essa nossa humildade é boa, porque a gente sabe reconhecer o que a gente é bom e o que a gente é ruim, não tem vaidade. E quando você direciona isso
E os nossos policiais são muito qualificados, né? Então eu peguei a galera lá e disse, meu amigo, bote para frente, bote para frente. Aí o pessoal ficava, mas não, meu amigo, nós vamos ensinar. Eu disse isso ano passado, que nós vamos fazer uma coisa que no Brasil ninguém fez. Aí quando é reconhecido, precisa ter um de fora para dizer que o que a gente faz é bom. Entendi. Né? Aí hoje as pessoas dizem, mas eu vou lhe dizer, os sistemas do Piauí, todos pensados aqui, vão ser sistemas que a gente tem certeza que vão ser O Brasil adotados. vai copiar. O Mambira, o Amazonas me ligou, contratando ele pensou que a gente tinha contratado a empresa. E quando a gente disse, não, foi desenvolvido aqui, ele ficou até impressionado. Então, porque a diferença dos outros, nossa realidade é muito parecida com o Norte e Nordeste. Então, no Sul, a organização criminosa é rica. Só que o nosso criminoso, ele é pobre. Ele comete o crime, mas ele é pobre. Ele tem um padrão de vida, ele vive numa casa precária, ele vive numa comunidade irregular. Inclusive a gente dá alcunha, até o faccionado, parece uma coisa assim, faccionado até maior. Quando você vai ver, o líder da facção no bairro tal, na vila tal, aí o cara mora numa casa de taipa. Como é que é um líder? É verdade. A gente até chamou dentro do Mambira o alvo, né, até para... Aí isso é que pegou nos outros estados, é o pirangueiro. A gente chama de pirangueiro, que é justamente um criminoso que ele está abaixo do radar. Então a gente criou um sistema para enxergar esse cara que o grande não enxerga, a gente vai enxergar o pequeno. Então o Mambira é uma solução e isso é que tem feito a diferença. E o piauiense, quando ele coloca a cuca dele para pensar, sempre sai soluções muito boas. E olha, nós temos aqui algumas perguntas para o senhor, que é o nosso Fala Povo. Pode colocar no ar, Fabrício. Tá no ponto aí, Eu Joe? moro aqui no centro, né, Centro-Norte, e queria saber do secretário sobre a questão da nossa segurança como moradores, né, porque você não tem segurança, você não pode sentar numa porta, infelizmente é assim, cada dia que passa fica mais perigoso, então nós que somos cidadãos, a gente tem que ficar preso dentro de casa e bandido correndo à solta. Na verdade, essa é a grande discussão, por isso que a gente disse, o universo criminoso é de 12 mil. No centro, a gente tem as áreas integradas de segurança pública. Nós temos 9 áreas, nós dividimos a cidade. É a região central, norte 1 e 2, sul 1 e 2, leste 1 e 2, sudeste 1 e 2. O centro, ele é um lugar onde não tem muitos homicídios, mas é o campeão de furtos. Aí eu vou lhe dizer, é um problema que se a gente não der as mãos, nós não vamos resolver. Por quê? O número de moradores de rua no centro cresceu muito. Cresceu muito. Muito em função do consumo de droga, então é um problema também de saúde pública. E a própria questão do esvaziamento do centro. Todo debate que a gente faz, a gente diz assim, as pessoas... Eu fiz uma reunião com a CDL, por exemplo. Eu perguntei para os comerciantes lá, quem tem comércio no centro? Os donos do comércio. Quem que mora aqui no centro? Ninguém. Ninguém. Então, assim, o esvaziamento do centro é uma coisa que a gente está tentando até recuperar. Nós estamos levando o Instituto de Identificação Digital, um prédio novo, lá perto do Lindolfo Monteiro. O governador já está pensando agora num instituto técnico também no centro, justamente para fazer esse debate. Então, assim, a questão da segurança envolve mais polícia, mas, por exemplo, o caso dos furtos, nós já aprendemos vários desses diversas vezes, só que a legislação não permite que um autor de um furto continue preso. Então, por exemplo, a parte de furtos é um problema que tem que ser enfrentado não só com polícia, mas também a questão de saúde pública, porque a gente tem que dar, vamos dizer assim, vou até usar um termo popular, é o noiado. Né? O noiado é o viciado, ele é o dependente químico. Ele está lá no centro, esse cara ele não mora, não tem moradia, ele não tem dignidade, a gente tem que dar de alguma maneira, algum jeito de recuperar esse cara. Mas, infelizmente, é um trabalho que não envolve só segurança, também assistência social, psicologia, prefeitura, está deixando um pouco a desejar, não quero aqui politizar, mas o centro está realmente precisando de uma intervenção. Nós estamos à disposição para melhorar para a segurança, mas não é só segurança no centro de Teresina. Tem mais uma pergunta, por favor, Joe, coloca no ar. Minha pergunta é básica, né? Com o policiamento que está tendo muito, a gente está vendo realmente, mas não está tendo muita efetividade. O que ele pode estar fazendo sobre isso para poder, né, ter mais efetividade dentro da comunidade, principalmente no bairro onde eu moro, porque lá a criminalidade é muito grande. Entendeu? Em qual bairro você mora? No Matadouro, na Zona Norte.
Olha, é assim, existe até uma coisa, existe a sensação de segurança e os índices. Quando a gente entrou, a gente focou em 3 coisas. Combate às organizações criminosas, diminuir os homicídios e diminuir os roubos e furtos, em especial de celular. É estatístico, então não sou eu que estou dizendo, não é só um número. Menos gente morreu, menos gente foi roubada e a gente prendeu mais gente. Então, assim, às vezes a sensação de segurança é isso. Mas eu não concordo com a fala dele, porque assim, é estatístico. Agora, a sensação que ele sente, eu não posso ter controle, é subjetivo. Mas, objetivamente, os índices de criminalidade têm diminuído. Que às vezes é essa a questão. Segurança, ele é uma coisa muito ampla. Até a iluminação impacta na segurança. Sempre eu falo isso aqui. A questão dos imóveis abandonados, a questão da zeladoria, ou seja, o lixo, o mato. Por exemplo, você vai numa rua, tem uma rua asfaltada, com iluminação de LED, e toda capinada, e com meio fio e calçada, e tem uma rua sem calçamento, sem calçada, com mato por cima e sem iluminação. Qual é a mais segura das duas? É a primeira. Por quê? Porque se as duas não tem policial, por que tu se sente mais seguro na iluminada e não na não iluminada? Então veja que segurança não é só policiamento. Mas assim, eu respeito a fala dele, isso serve para a gente ter essa atenção, mas os índices têm diminuído. Então, o maior número de policiais na rua tem implicado sim na redução dos índices de criminalidade. Mais uma pergunta, por favor, João, coloca no ar. Em alguns pontos são positivos, né? Que a gente vê bastante policiamento, mas pecam porque ultimamente está tendo muito assalto. E eu acho que deveria investir mais na segurança. Em todo lugar. Em todos os lugares, né? Porque hoje em dia todos os locais são perigosos aqui, né? Então acho que deveria ter mais policiamento e que eles deveriam investir mais na segurança da cidade inteira. Olha, isso que a gente está... Antes do senhor perguntar, de responder a pergunta dela, eu só preciso que o senhor, antes de responder, me fale os investimentos feitos durante essa gestão. Ah, não, são muitos. É porque, na verdade, é isso. Existe a sensação de segurança. Aí a pessoa que é vítima, ela está traumatizada. Então, ela tem aquela sensação, por mais... Se nós diminuirmos, vamos dizer que tem 50 assaltos em Teresina. A gente diminuiu para 1, certo? Então, reduziu o número. Mas só vai aparecer. Mas para esse aqui, se eu for perguntar para ele se diminuiu a insegurança, ele vai dizer que não. Certo. Então, essa é a questão. O que interessa são os índices. Então, a grande questão é preservar as vidas, diminuir o número de mortes, 10% de redução dos homicídios, diminuir os violentos patrimoniais. O celular está aí. A gente é fato, não é nós estamos inventando, a gente está todo o tempo combatendo. Mais policiais na rua, a gente contratou aí 600 novas viaturas, recebemos mais, isso alugadas, contratadas, compradas com dinheiro do Fundo Nacional, foram dezenas, armamento, contratação de novos policiais, a questão do aéreo, polícia cidadã, tudo isso a gente fez de investimento, justamente, você viu que teve de 3 falas, 2 dizendo assim, tem mais policiamento. Isso. Então, mais policiamento é efetivo. Ele pode estar achando, mas tem uma criminalidade muito grande, mas isso é um conjunto, é a polícia militar na rua, é a Blitz, é a operação do Draco, é a inteligência, tudo isso vai somando até a gente vai ter a redução a índices aceitáveis. Eu digo com toda certeza que do ano de 2023, 2024, as coisas estão melhorando. Lógico que não são ideais, mas estão melhorando. E a gente vai perseguir o ideal. É lógico que a gente está fazendo isso. Então, cobrando dos policiais, pensando em estratégias para melhorar a segurança pública do Piauí. Como é que está a figura do distrito, da comunidade do bairro? Que a gente percebeu que a figura do distrito, ela está tipo desaparecendo. Foi dividida em seccional. Por que houve essa divisão, secretário? Olha, Albert, o distrito, ele não tem mais eficiência. Então, sendo muito franco aqui com todos os ouvintes, porque é o seguinte, veja qual é a delegacia que mais funciona. O DHPP funciona? A de homicídio? O DRACO funciona? Muito bem. O DENARC funciona? Com certeza. Então, as especializadas funcionam, mas os distritos, justamente porque eles, em tese, estão próximos, mas eles não conseguiram fazer essa integração com a comunidade. Então, a gente está pensando em estratégias de cobrar a produtividade dessas seccionais e o mais importante, que a gente quer dizer também,
qual um problema? A concentração. Quando eu pego a ISP Centro, a região central, nós temos 5 delegacias aqui. Enquanto lá na região Sudeste 2, não tem nenhuma. Na região Leste 2, nenhuma. Então a cidade de Teresina mudou. A cidade de Teresina mudou. As pessoas ainda, algumas... Então Teresina hoje são 9 Teresinas. São 9 cidades com 100 mil habitantes. Cada uma com uma realidade diferente. Então, por exemplo, eu tinha ali, ó, olha só, eu tinha uma delegacia na Vermelha, uma no São Pedro e uma no Centro. Enquanto na Grande Pedra Mole tem uma, aí não vou ter mais nenhuma na Socopa, no Tabajara, no Satélite, no Uruguai, no Planalto Uruguai. Então a gente tem que distribuir esses efetivos humanos, esses recursos humanos, de uma maneira racional para prestar o melhor serviço. Então, realmente, o modelo de distrito, ele fracassou. E a gente tem que pensar um novo modelo. O novo modelo né? é a delegacia seccional, uma delegacia estruturada. A gente vai pensar um modelo estruturado, com um batalhão estruturado. A gente vê agora esse ano um forte investimento em obras, justamente porque não cabe mais o distrito. Hoje o crime mudou. Então, assim, não é mais aquele coisa da vizinhança. A criminalidade está organizada. Então, por exemplo, quem combate a criminalidade organizada é o DRACO, é o DENARC, é a DRFV. E o crime comum tem que ser efetivo em uma estrutura com condições de dar resposta ao cidadão. Secretário, para finalizar, eu quero lhe fazer aqui uma última pergunta em relação, nessa sua gestão, quantos policiais tiveram que deixar aí a segurança pública do estado do Piauí por conta de uma conduta conflituosa com a própria justiça? Quantos foram desligados? Eu não sei te dizer os números, né? Mas na verdade, quando eu assumi, o governador nos designou, o governador Rafael deu poderes, inclusive, para que eu pudesse demitir policiais. E ele, nem um minuto... Porque antes a gente não via... a gente já demitiu vários policiais civis e militares. E isso é em função justamente do perfil dos nossos comandantes. Nem o comandante Sheiva, nem o Luciqueico, nem o Zanata, nem o coronel Zerrego, eles compactuam com qualquer atitude criminosa. Então, a gente quer expurgar das polícias aqueles elementos nocivos, para que a gente não tenha um processo aqui de milicianização, como no Rio de Janeiro e como na Bahia. Aqui no Piauí, a polícia ainda é uma polícia séria, corrupta, ou uma polícia que não é corrupta, é séria e não é violenta. Então, para isso continuar, nós temos que expurgar esses maus elementos. Justamente então, para que não se torne uma polícia corrupta. A gente prende policial quando está envolvido com crime, a gente afasta policial civil, afasta delegado, afasta policial militar. E assim, eu não tenho tergiversado sobre isso, não. Teve uma ocorrência agora que a gente vai mostrar sobre um policial que estava dando apoio a uns faccionados, né? Como é que o senhor está lidando aí com essa notícia, com essa situação aí? Não, na verdade, só para você ter ideia, eu sou de Pedro II, você até falou, e esse policial é de Pedro II. Isso. Então, tudo isso foi feito justamente em harmonia. Todos os comandantes, todos os líderes das forças de segurança, todas as operações são em harmonia. Então, isso, na verdade, ao invés de lidar com isso, a gente foi para ir para cima para mostrar, policial que não honra a sua farda vai ser excluído da polícia. Na verdade, eu até troquei a pergunta. Eu queria perguntar, na verdade, qual o procedimento a partir de agora com esse policial? Na verdade, a gente vai pedir a expulsão dele. É mais um que vai ser expulso. Aqui a gente sempre não tem, assim, receio de fazer a demissão quando é envolvido com violência e principalmente com corrupção. Secretário, pois eu quero muito lhe agradecer. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Agradeço. Leve o nosso abraço a cada um pai de família, a cada uma mãe de família que juntos fazem a segurança pública do estado do Piauí. Um abraço ao delegado Zanata, que sempre nos atende quando procurado. Ao coronel Sheiva, comandante da Polícia Militar do estado do Piauí. E o senhor fique à vontade para as suas considerações finais. Eu só agradecer a TV O Dia, agradecer seu programa que sempre faz essa cobertura. A gente está aqui, como a gente sempre disse, numa conversa muito franca, né? Tanto para ouvir as críticas, as sugestões e para apresentar também os números. Segurança é muito complexo, mas nós temos nos dedicado e eu acho que a gente está no caminho certo. Ainda não é o ideal, mas nós estamos perseguindo uma situação de melhora e de uma convivência harmônica entre os cidadãos piauienses.